Boa noite, senhoras e senhores, meninos e meninas. Vamos falar hoje sobre racismo no Dá Licença Convida. E hoje os convidados e as convidadas serão a Yane Martins e a Grazi, que daqui a pouco estarão chegando para discursar conosco sobre esse tema. O pessoal já está começando a chegar. Só um instante, só estou esperando a Yane para a gente começar a discursar sobre, tá? A gente vai pegar do início, partindo lá da África, trazendo os negros para o Brasil, vendo o início da desvalorização do negro, né? Só um instante, chamando a Yane aqui. Trazendo para o Brasil, né? Desconfigurando e colocando as crenças deles e colocando eles como pejorativo, colocando eles à margem da sociedade nesse período, até os dias atuais. Isso ainda acontece, infelizmente. Vamos lá. O pessoal está chegando aqui. Sejam bem-vindos. Quem ainda está chegando aí, gente, já vai chamando os amigos, os conhecidos para vir participar conosco desse bate-papo. Só chamando o pessoal aqui e aguardando a Yane chegar. Se vocês gostarem, gente, vai dando coração aí, já vai convidando o pessoal, compartilhe mesmo. Pera aí, tô convidando o pessoal aqui também. Eu não sei se vocês estão escutando um funk, são os meus vizinhos lá do morro contrário, do morro aqui da frente, tá? Vamos lá. Boa noite, povo. Ih, já tá cheio aqui, só um instante. Basta então, gente, não ser racista. Nós temos que ser antirracistas. O racismo é um conjunto de crenças e teorias que estabelecem hierarquia entre as raças e etnias. Só que isso a gente tem que jogar no chão. Senão isso vai continuar perdurando por gerações e outras gerações. Boa noite, Ayane. Boa noite, pessoal. Não vai ter fim. Demorei, mas cheguei. Acontece. A nossa sociedade, ela é machista, ela é homofóbica, ela é racista, ela é preconceituosa, né? Se não começarmos a olhar para nós mesmos e desconfigurar todos esses padrões que foram criados por homens dos séculos passados, brancos e cristãos, né? Isso, a igualdade jamais vai existir. Então a gente tem que começar a mudar os nossos olhares, o nosso comportamento. E falando sobre isso, quem vai falar vai ser a Yane, né? Começando lá pela parte da escravidão até os dias atuais. Pessoal, só para ficar claro, a gente não vai levantar a bandeira aqui de fogo nos racistas, não, tá? A bandeira aqui que vai ser levantada é da igualdade, é do amor, nem que seja pelo amor de Oxalá. Então, por gentileza, e ó, já tem gente falando de time de futebol aqui. Por gentileza, vamos manter o foco, tá? Para dar tudo certinho, para ficar bacana o encontro de hoje, tá bom? Vamos quebrar essa imagem maculada, já existe há muito tempo, e declarar e expor as coisas da forma correta, porque a gente não vai deixar nada claro aqui não, a gente vai deixar as coisas declaradas. Vamos lá, Yane. A escravidão, o que você nos fala sobre a escravidão? Então, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. A gente está aqui para fazer um bate-papo mesmo, né? Porque é aos poucos que a gente vai desconstruindo o racismo. Porque Sim. não adianta falar que no Brasil não existe racismo, que existe. A gente tem mais tempo de escravidão do que de liberdade. Em um Pois é. país que tem 520 anos, foram 300 anos de escravidão. Ou seja, a nossa liberdade é recente, né? Se for comparar o tempo, a idade do nosso Existência do país. Brasil, sim. Isso. Então a gente tem que ir desconstruindo isso e para a gente ter uma noção, na nossa própria linguagem do dia a dia e alguns termos, expressões, a gente tem falas racistas. Muitas, são diversas, né? Lista É, negra, inveja branca. mulata, crioulo, criado mudo. E se for parar para Groselha. pensar,
Criado mudo eram os negros que ficavam ao lado da cama dos senhores, segurando água a noite toda, enquanto os senhores dormiam. Então, a gente pode substituir esse termo por outra coisa. Sim, feito nas Mulata, costas. mulata é um termo extremamente pejorativo. Fazer elogios como, por exemplo, nossa, você é uma negra linda. Isso não existe. Porque quando eu vou elogiar uma pessoa branca, eu não falo, você é uma pessoa branca linda. Então, quando você restringe isso, você está querendo dizer que a maioria dos negros são feios e só aquela negra que é bonita? Pois é. Tem também Né? as pessoas chegarem pra gente como forma de elogio e falar que a gente é da cor do pecado. Olha, ser negro é pecado por acaso, gente? Tem que começar a pensar nisso tudo, nessa estrutura toda que foi criada, nessa conjuntura, porque foi criado de forma errada. Antigamente os negros não tinham voz, né? Hoje, com o meio, com o veículo social, a gente tem essa oportunidade de fazer esse encontro, por exemplo, aqui num domingo, 8 horas da noite, para poder discutir, para entender formas de pensamentos diferentes um do outro, para tentar mudar, que pode mudar. A gente ainda está em tempo, a humanidade não terminou, nem vai terminar por agora, eu acredito, né? O vírus está aí, então vamos aproveitar para refletir os nossos atos mesmos. Tudo isso é necessário, né? E a gente tem que aproveitar o momento. Eu acho que as mídias sociais estão aí para a gente poder fazer esse diálogo, Sim, para a gente tentar colocar isso em pauta, desconstruir conceitos, estigmas, né? A questão de você falar que, nossa, fulano é da cor do pecado, isso está ligado ao racismo e também está ligado ao fato de que as mulheres negras eram vistas como objetos e estavam associadas ao pecado e também à cultura do estupro, porque os sim, senhores estupravam essas mulheres. Então, a mulher negra é vista como um objeto, pois como é. aquela que nasceu para servir. E a gente tem que quebrar isso. E eu acho que alguns termos a gente pode ir mudando no dia a dia, começar por aí. Se você não sabe por onde começar, então comece a mudando o seu jeito de falar, os seus estereótipos, os seus conceitos construídos. Pois é, tem aquela frase também, não sou suas negas. Porque a nega antigamente, entre aspas, era objeto, tanto de mão de obra para as lavouras, enfim, para os trabalhos braçais, né? Que elas não eram vistas como mulheres, elas eram muitas vezes vistas como se fosse um homem, né? Servia para procriar, para colocar mais escravo no mercado e, como forma de castigo, diferente dos homens que levavam chibatadas, algumas mulheres também levavam aquelas penas bruscas que a gente vê em livro, lê em livro, vê em filme, que a gente aprendeu no colégio. Tinha isso sim, mas tinha um estrupo, que isso no livro não fala. Né? Mas se a gente for É, parar para quando, pensar. quando a mulher, quando era lucrativo tratar as negras como homem, elas eram desprovidas de gênero. Quando era Sim, lucrativo, elas eram colocadas na lavoura e tratadas igual homens, fazendo trabalhos pesados tão quanto ou até piores. Muitas delas trabalhavam carregando seus filhos nas costas e fazendo trabalho de lavoura. É um estigma falar que as mulheres negras só trabalhavam em casa. Não, elas trabalhavam na lavoura, elas trabalhavam em todos os serviços, assim como os igual os homens. homens, sim. Entendeu? Mas aí quando era em relação aos castigos, aí eles faziam questão de castigá-las como somente as mulheres poderiam ser castigadas, que era através do abuso sexual e do estupro. Aí a questão dela ser mulher é levada em conta. Além dela ser açoitada, mutilada, muitas vezes elas eram estupradas. Desculpa. Sim, sim. Então, então elas não tinham direito à sua feminilidade, elas Nem não tinham afinidade. direito de exercer seu papel de mãe, porque elas não eram vistas como mães, elas eram vistas como reprodutoras. Como produto, né? Elas eram vistas como reprodutoras a quem elas tinham que procriar para gerar filhos para os senhores, né? Para eles poderem vender e lucrarem.
entendeu? Então, elas não tinham nem esse direito de maternidade. Como objeto, isso mesmo, Nil. Mulher era vista como um objeto, né? E ela também, quando tinha a necessidade da escrava, né, ser utilizada para ser ama de leite dos filhos do senhor, aí ela tinha o seu poder de mãe. Muitas vezes ela era mãe dos filhos do senhorzinho, né, do proprietário, e dos dela não, elas não tinham nem contato. Quando elas eram trazidas no navio negreiro, muitos de seus filhos eram mortos na sua frente. Porque os capatazes já queriam deixar claro que qualquer atitude contra o sistema, qualquer atitude que ela realizasse contra aquela situação, ela iria ser castigada. Então, eles já faziam questão de deixar isso claro dentro do navio negreiro. E antes também contam histórias que eles eram obrigados, antes de entrar nos navios, a dar volta em volta do baobá, que é uma árvore sagrada na tradição africana, para poder esquecerem, depositarem ali em volta da árvore todas as suas raízes, as suas manifestações, para não trazerem isso para cá, até mesmo para não gerar revolução. E depois que acontece E me fugiu a palavra. Depois da Lei Áurea, né, quando começa a constitucionalização no Brasil, o negro não podia fazer os seus movimentos, por exemplo, culturais como a capoeira, no meio de rua, justamente para não agrupar negros pensarem, porque eles achavam que o negro iam pensar ali e poderiam sair revoluções. Mas a revolução sempre existiu. A luta do negro é desde quando veio para cá, né? Que tem muitas pessoas que acham que os negros vendiam os negros escravos. Não, antigamente acontecia isso sim, né? Todos os povos faziam isso. Eles tinham guerras entre eles para poder ter questão territorial, né? E os que perdiam viravam escravos e algumas... Vou utilizar o termo em algumas nações. Em algumas nações eles vendiam aqueles escravos, aqueles que perdiam, né? Que eram capturados como escravos, mas isso não quer dizer que o negro tinha escravo. Não tinha escravo, não. Muitos negros que vieram para o Brasil, sim, eram reis, eram rainhas, eram princesas. Então a gente sim carrega essa ancestralidade de reis e rainhas, só que a gente não sabe, porque tudo isso é esquecido. Entendeu? Então, era uma forma de apagar a identidade Justamente, deles, essa é uma palavra correta. destruir isso, e destruir a cultura, destruir qualquer lembrança, e era uma forma de colocar na cabeça que o que eles eram já não existia mais. Justamente. Que agora eles eram um produto, um animal. Justamente. Era um ser sem cultura, sem identidade. Era realmente assim que os negros eram tratados. Concordo, isso aí. E a gente perdeu muitas das nossas histórias. Não é que você é moreno, não é que você é mulato, não é que você é pardo, você é negro. Porque, vou fazer uma brincadeira aqui. Tem o livro 50 Tons de Cinza, né? Tem 50 tons de branco, tem 50 tons de negros, e a gente é negro ou branco. O que houve foi com as políticas públicas, foram que trouxeram brancos para o Brasil, não posso responder, para o quê? Embranquecer o processo de branqueamento da população, para embranquecer a população brasileira, mas isso não é o correto, porque aconteceu isso e não se pensaram em medidas, em ações públicas para reparar esses danos. Mas isso a gente vai falar mais à frente, daqui a pouco a gente volta nesse assunto. O Guilherme está falando aqui que capoeirista era considerado como marginal, como vândalo, contratados para acabarem com eventos públicos e etc. A capoeira, vamos voltar nesse assunto. O negro, toda manifestação do negro tinha resistência. O samba teve resistência, a capoeira teve resistência, a religião do negro, seja o candomblé, seja a umbanda, que é brasileira e tem as características também do candomblé, tudo sofre preconceito. Só que a capoeira, o samba, né, tem o rap também, só que não é brasileiro. Mas acontece o seguinte, já é mais aceito pela sociedade. A religião do negro é a única hoje que ainda sofre uma resistência maior.
por conta da população. Mas isso a gente vai falar em outra live. A próxima live vai ser essa de intolerância religiosa e a gente vai abordar esse tema lá, tá? Mas o que acontece é isso, porque o negro tinha o significado de pejorativo, né? Tanto é que a gente tem na nossa linguagem muitos termos dessa forma, como pejorativo. E não é. A gente não é a cor do pecado, porque negro não é pecado, né? Não, ser negro Denegrir, era ser considerado um ser sujo. E qualquer pessoa que estivesse junto do negro era visto como uma pessoa suja. sim, inclusive o termo moreno, que vem da palavra mouro, era um povo que tinha um tom mais escuro de pele naquela região, acho que da Ásia para cima, né? Por conta disso. Aí surgiu o termo moreno para poder entrar na característica do brasileiro, que tiveram muitos donos de fazenda que supravam suas escravas e começou a sair aquela leva de gente morena, mas que não tem nada a ver com isso, né? Não, teve uma política de tentativa de branqueamento da população, porque o Brasil não queria ser conhecido como País, um país de população negra. Então foi tentado fazer um branqueamento, né? E depois da abolição, não teve nenhuma medida de reparação. Não, não. não teve nenhuma política, não teve nenhuma ação. Eles foram simplesmente jogados, né? Foram simplesmente jogados tipo, agora vocês são livres e se viram. Por isso o negro ainda é associado como marginal, porque ficou à margem da sociedade. Porque quando trouxeram os imigrantes para cá, os italianos, a maioria italianos e alemães, o que aconteceu? Deram terras para eles, deram um incentivo financeiro para que eles estabelecessem aqui, e o negro, depois da Lei Áurea, ficaram, entre aspas, jogados. E o Newton falando isso aqui, ó. Após a abolição, os escravos subiram o alto dos morros. Nesses morros existia uma planta chamada favela. Favela é uma planta, porém foi associada por estar no alto de morros. Isso aqui é bacana, isso aqui eu não sabia, não. Também não E, sabia, não. sem ter o que comer e se manter, voltaram para a casa dos senhores por conta. Essa parte final eu não entendi, não. Mas o início é bem bacana. Houve-se realmente o processo migratório, né, da parte baixa da terra para o alto dos morros por conta disso. Eles não tinham onde ficar e tiveram que se alocar lá. O próprio Não, foi quilombo aí dos que Palmares teve também início a era um lugar favela. no alto, mas era por conta de estratégia, para verem quem estava chegando, etc e tal, né? Agora essa questão que o Nil falou aqui eu não sabia, foi uma ótima colocação, Nil, muito obrigado. Não, aí os negros continuaram, né? Nós, né, continuamos exercendo funções à margem. Porque teve a liberdade, mas não teve nenhuma reparação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o que me possibilitaram fazer, que eram empregos à margem. Domésticas não, porque domésticas também é um termo errado. Sim, Porque as auxiliares. escravas que trabalhavam na casa dos senhores feudais, elas eram denominadas de domésticas porque eram consideradas iguais animais domésticos, que poderiam ser domesticados. Então, a gente tem que falar funcionária, porque doméstica também tem esse sentido pejorativo. Sim, Então, eles foram fazer funções que estavam à margem. Então, a gente tem que, aos poucos, ir desconstruindo isso e reparando da nossa forma. sim, Porque é com uma certeza. coisa que 300 anos de escravidão e 120 de liberdade. Então, é uma coisa muito recente, né? Pois é. De 388 anos de escravidão, né, num país que tem 520, são 132 anos de liberdade. Mas será que já raiou a liberdade? Eu creio que não, porque a gente continua Ainda carregando não. toda essa cultura que foi implantada na gente, então tem muito para a gente poder aprender e enfrentar ainda pela frente. Mas eu acho que a gente tem que continuar ocupando os espaços, né? A gente tem que continuar falando disso, principalmente as mulheres. Eu acho que a gente tem que valorizar a nossa identidade, valorizar a nossa estética, valorizar nosso cabelo. O nosso cabelo é sinônimo de resistência.
ele já foi utilizado em muitos momentos, como no movimento Black Power, né, de Sim. resistência. Então a gente tem que se valorizar, a gente tem que valorizar a nossa cultura, valorizar a nossa essência, mas também não cair numa outra doutrina, né? Tem que ser assim, tem que fazer isso, tem que usar aquilo, eu só posso usar meu cabelo cacheado, eu só posso usar aquela roupa. Não. A gente tem que ser livre para fazer o que quiser. Nós E somos não. livres. Isso. E não querer seguir o padrão imposto pela sociedade. Porque é um padrão que não existe. É um padrão que não nos cabe, entendeu? Já morreu, né? Só que ainda perpetua, infelizmente, em ações, em palavras, em gestos, né? E voltando, falando de cabelo, também tem aquele negócio, tem aquela fala de cabelo ruim. Não existe cabelo ruim, gente. Existe cabelo liso, existe cabelo crespo, existe cabelo ondulado. Não existe essa questão de cabelo ruim. A gente tem que mudar tudo isso. Procurem, tem bastante material de apoio que fala sobre isso na internet, que serve para você ver todas essas questões que a gente falou aqui, ó. Meia tigela, que a gente utiliza a expressão meia tigela. Meia tigela eram os negros que não cumpriam, entre aspas, com suas obrigações nos seus trabalhos e recebia, em vez da tigela cheia de comida, de alimento, metade da tigela. E daí se instalou esse termo, a gente continua utilizando, são termos que, que depreciam a característica do negro e não é bacana. Tem a dar com pau. É quando o negro não queria comer, tinha um buraco, é como se fosse um cano. Colocava aquilo dali na boca do negro para forçar ele a comer, enfiavam comida por ali. Tem vários termos, né? Tem vários termos. E é bom a gente procurar saber disso e mudar a forma de falar, não é que a coisa tá preta, não. Não é para deixar nada claro, não. Para a gente poder mudar, para a gente poder mudar internamente de verdade. Né? Não adianta a gente falar, fazer ter essa participação enorme que está acontecendo aqui e depois continuar tudo normalmente no dia a dia, sem mudar suas ações. Porque vai continuar implantado, disseminando todo esse discurso de ódio, que infelizmente é de ódio. Porque racismo mata, infelizmente ainda mata, em pleno século XXI. Tem pessoas negras que morrem todo dia, só que a gente não fica sabendo, porque muitas vezes a gente não está inserido no É meio das velado. comunidades. É velado, isso a E gente vai falar muito, depois. A é, gente não é, sabe. é, E eu queria falar, eu queria dar uma indicação de livro, né, para quem quer saber mais sobre o assunto, inteirar mais. É esse livro aqui, ó. Deixa eu passar. Gente, é uma leitura muito fácil, muito simples e dá para você entender em pequenos artigos. É da Djanila, Djamila Ribeiro, né? Da Djamila Ribeiro, e ele tem vários artigos que foram publicados no Carta Capital, falando um pouco do racismo, das questões no Brasil relacionadas a isso, de casos que aconteceram, como jogador de futebol, né, que foi chamado de macaco no meio do jogo, e Tem que vários. depois a pessoa que cometeu esse ato de racismo com ele hoje usa da causa para se promover como uma pessoa que aprendeu com o racismo, a pessoa que o discriminou, entendeu? Então, eu acho que essa leitura é válida, é um livro muito tranquilo, muito fácil a leitura, então fica aí a minha dica. Maravilha. A Adriane está falando aqui que ela nunca fez associação de que a coisa está preta com racismo, que ela não tinha parado para pensar nessa forma. Pois é, e existem muitos outros termos, né, que a gente consegue encontrar hoje nas mídias sociais que justamente deixa claro isso, porque não é que deixa claro, deixa Lista exposto. negra. Lista negra, É, pois é. A inveja é branca, que aí você é sem maldade, entendeu? é Mas uma a cor do inveja boa. Não existe inveja boa, existe inveja ruim. existe Então, inveja é inveja. inveja. E É, não tem que associar coisas positivas ao branco nem coisa negativa ao negro. É igual da justamente. palavra denegrir, que tem origem tornar negro. A gente não precisa utilizar. Por que tornar negro é uma coisa negativa? Pois E é, tornar branco é uma coisa positiva. Então, por que a gente não pode usar difamar ao invés de denegrir? pois é. Então, gente, começar a parar para pensar nisso tudo aí
que é importante, é necessário, né? Além de importante, é necessário. Para que a gente não passe essas visões para os nossos filhos, para que eles não passem para os filhos dele, para que acabe realmente isso e haja uma igualdade, né? Na forma de tratamento, na forma de respeito, na forma de posicionamento diante da sociedade e diante das outras pessoas, que independente de cor, todos nós somos seres. Aí o Nil deu um depoimento aí, ó. Que eu não Hoje eu vi. voltando de Juiz de Fora para o Rio, só eu fui parado na Federal, enquanto vários outros motoristas brancos não. Negro não pode ter um veículo razoável, não pode ter uma boa colocação. Isso ainda acontece, infelizmente. Por isso é Quando a importante gente a gente entra. discutir. Você já passou por isso? Quando você entra numa loja e nessas lojas grandes e tem várias outras pessoas brancas, a vendedora fica andando atrás de quem? Infelizmente, do negro. Não precisa falar disso, não. Se você vai reivindicar um direito seu, né? Se você aumenta um pouco o seu tom de voz. Se for um branco, está reivindicando o direito. Se for um negro, está fazendo o quê? Olha lá, negro barraqueiro. Poxa, nada a ver, gente, nada a ver. Os direitos são iguais, mas existem as classes sociais. Então a gente tem que buscar realmente essa questão de igualdade, porque no papel parece tudo bonito, mas a realidade é toda diferente. Não, porque a gente, além de Até sofrer hoje. com a desigualdade, a gente sofre com racismo. Porque a gente, Sim. em todo lugar que a gente for, a gente tem que se impor. A gente A gente tem que tem que se buscar pelo nosso colocar. espaço, né? O É, negro tem que ser duas vezes melhor. Por que, gente? Só por conta da cor? Não. Mas esse assunto ainda continua. Ayane, mais alguma colocação para nós? gente, não. Passou Foi rapidinho, muito, viu? Doeu. foi muito rápido, eu gostei bastante. A hora voa. É, e eu espero ter contribuído aí com vocês. Qualquer coisa pode me chamar lá no meu Instagram, tá? E foi um prazer. Maravilha. Eu te agradeço pela participação, tá? Desculpa o nervosismo, mas isso acontece. E, pessoal, muito obrigado, tá, Ayane? Até a próxima. Obrigado por ter aceito, Tchau, obrigado por gente. ter Boa noite. participado. E agora o assunto Muito vai continuar. obrigada. Nada, disponha. Tenha uma ótima semana aí. Fica com Deus. E agora o assunto continua, agora é mais voltado para os tempos atuais. Com a Grazi, que já está aqui conosco. Eu vou chamar ela aqui agora. A Adriana está falando que prefere preto. E depois que viu o Babu no BBB, explicando o termo negro, que o correto seria preto, pois o negro teria um significado ruim. Eu não vi o Big Brother, então realmente não acompanhei o que ele falou. Então não sei. Mas isso é bacana, a gente tem que começar a pensar nisso tudo, a identificar essas conjunturas que existem, né? Para a gente poder exterminar. Imagem imaculada não dá mais. Ainda mais que não foi criado por nós, foi criado por outras pessoas. Boa noite, Grazi. Como Oi, está? tudo bem, graças a Deus. Seja bem-vindo ao Dá Licença Muito obrigada. toda. De nada. Vamos começar por onde? Definição de racismo? Primeiramente, eu gostaria de me apresentar. Boa noite. Pode ficar à Meu nome é vontade. Graziele. Eu tenho um canal no YouTube chamado Cris Grazi. Também a minha página aqui no Instagram, Cris Grazi também, onde eu falo sobre assuntos relacionados à negritude. E também não fico só nesses assuntos, eu falo sobre reflexões. Nós negros somos plurais, a gente pode abordar vários assuntos. E é isso. Boa noite. Eu gostaria de conversar com vocês hoje sobre racismo, né, dando continuidade. Então, para falar sobre racismo, antes de tudo, eu acho que é necessário que a gente entenda o que ele é, né? O racismo ele não se manifesta apenas quando a gente vê alguém chamando alguém de macaco ou colocando alguma ofensa verbal, né, relacionada à sua raça. Então, muitas vezes, para poder se referir ao racismo, é utilizado dois termos, preconceito e discriminação. Sim. Então, é necessário que a gente entenda que esses dois conceitos são coisas diferentes e eles não significam a mesma coisa que o racismo. Então, vamos lá. Ô, Grazi, rapidinho. Preconceito. Só um instante. Você tem um fone aí, o pessoal está falando que o áudio está um pouco baixo. Só para melhorar aqui, para ver se melhora. Você tem? Você consegue? Só para ver se melhora, por favor. Pera aí, gente. O pessoal ela vai mexer lá para ver se melhora um pouquinho, tá?
Agora vai. Melhorou? Agora sim. Até para mim melhorou um pouquinho também. Então vamos lá. Voltando aqui. O que eu tinha dito é que preconceito, discriminação e racismo são conceitos diferentes. O preconceito ele é um juízo, né, antecipado com relação à raça, né, da pessoa, mas ele não necessariamente envolve a uma prática discriminatória. A discriminação é um tratamento diferenciado que você faz a pessoas com um grupo racial identificado. Sim. O racismo, ele é um sistema de opressão, ou seja, ele visa negar direitos. Para que exista o racismo, é necessário que exista uma relação de poder, né? Sim. E algo que é muito importante a gente saber é que, como eu disse, o racismo, para que ocorra, é necessário que haja uma relação de poder e a consequência de dobramento mais grave que o racismo vai causar é a morte. Por isso que é muito importante que a gente entenda que o racismo ele não é apenas uma falta de educação, uma falha ética, né? Quando alguém escolhe reproduzir racismo e apoiar esses discursos, ele também contribui de forma direta para que o genocídio da população negra continue acontecendo. Acontece, só que a gente não fica sabendo, nem tudo a mídia expõe, infelizmente. Sim, Né? exatamente. E aí, outra coisa que eu gostaria de falar sobre isso é que tem muitas pessoas que falam assim, mas vocês não acham que vocês estão exagerando? Acho que é vitimismo, mimimi e tudo mais. Ainda usam assim, essa é a minha opinião, eu penso isso, eu penso aquilo. E não é apenas opinião, a opinião ela não é isenta, não é neutra, né? Quando Sim. você decide assumir essa opinião e dizer que acha que o racismo não é algo tão grave assim, deslegitimar, você acaba contribuindo para que o racismo ocorra e é por isso que ele funciona tão bem como uma estratégia de manutenção de privilégios. E aí, quando eu escuto esse tipo de coisa, né, vocês não acham que o racismo é mimimi e tudo mais, dá vontade de falar assim, paranoia. Vocês não acham que a paranoia é da parte de vocês? A gente passa na rua, vocês seguram a bolsa, a gente entra na loja, vocês acham que a gente vai assaltar? A gente está andando na rua, vocês viram a calçada. A gente não pode falar que já é barraco. Não é nada disso, não. Aí o vitimismo, parece que é vitimismo, mas não é. Racismo não é mimimi, homofobismo não é mimimi, intolerância religiosa não é mimimi. Acontece que, por exemplo, para quem que é cristão, as outras pessoas que não são ditas cristãs, parece que a luta que eles fazem é mimimi. Para um heterossexual, a luta do homofóbico parece um mimimi. Mas não é nada disso, é porque Exatamente. você não está no lugar do outro, você não está tentando enxergar pelo ponto de vista do outro, para você entender que não é mimimi. A realidade que ele enfrenta, que o povo dele enfrenta, que ele está defendendo. Exatamente. Algo que eu vejo que a gente tem enfrentado muito hoje é a falta do escutar, né? Tá todo mundo falando ao mesmo tempo, ninguém se escuta, ninguém se ouve e não se coloca no lugar do outro. Mas uma questão muito simples, se colocar no lugar das pessoas. E aí a gente estava falando sobre as definições de racismo, como eu tinha dito, né? O racismo, ele priva as pessoas negras de direito e ele só ocorre quando existe uma relação de poder. Nesse gancho, a gente pode começar a falar sobre racismo reverso, né? Sim. E falar de racismo reverso, assim, eu considero algo que já é batido. Para mim, deveria ser algo que já está estabelecido, isso não existe. Mas volta e meia, tem sempre alguém voltando nessa questão. E a gente precisa saber e contra-atacar e argumentar sobre isso. É muito comum, quando a gente fala sobre racismo reverso, as pessoas virem falando assim, eu sou branca e eu já sofri racismo, me chamaram de loira burra, branca azeda e tudo mais. Primeiro,
esses apelidos, essas frases, antes de tudo, elas são ofensivas, não devem ser ditas, né? Mas quando você... Né? Uhum. Elas não devem ser ditas. Mas, quando você fala sobre isso, no máximo, o que essas frases representam são o preconceito, que foi que a gente já tinha definido, né? Um juízo pré-estabelecido, mas isso não significa racismo. E aí o que eu gostaria de colocar é que, por mais que isso seja ofensivo, o que essas frases, né, quando ditas, elas representam, qual poder elas têm de fazer com que essas pessoas sejam privadas de direitos, né, de fazer com que a situação delas mudem. Por exemplo, chamar uma pessoa de branca ou de loira não faz com que a sociedade veja ela como alguém que representa perigo, não faz com que a sociedade veja ela como alguém que deve ser evitado, ou até mesmo não gera ódio sobre essa pessoa, né? Não gera Você melhor. você nunca vai ouvir falar que uma pessoa que foi chamada de branca morreu por ser branca. Mas o contrário acontece. Os negros morrem só por serem negros. E cor não é ninguém que escolhe, não, gente. Então a gente tem que parar com isso, né? Uhum. Ninguém morre por ser branco, mas por ser preto, sim. E outra coisa, você já ouviu falar que alguma pessoa branca ou loira deixou de ocupar alguma vaga de emprego, deixou de ascender socialmente, de se mobilizar, de se movimentar, né, na pirâmide social por ser branco? Não, mas agora, quando a gente fala dos pretos, né, a gente sabe que um negro, por ser negro, ele deixa de ter oportunidade, ele deixa como que eu posso falar? De alcançar uma vaga de emprego, né? Ele tem seus direitos privados. Ele atua. Infelizmente, a posição do negro é sempre delimitado, mas não é assim. Uhum, exatamente. Mas a visão ainda impera um pouco dessa visão. Não são todas pessoas brancas, não, mas a maioria ainda carrega o preconceito, porque, como você disse, ele é velado. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Porque ele é velado. As pessoas não vão andar com placa falando, eu sou racista. Não. Vai ter comportamentos racistas, enfim, atitudes, né? Uhum. Essas pessoas, elas são privadas de direitos e até mesmo encarceramento em massa da população como forma de controle. Então, quando você fala que existe racismo reverso, isso não faz o menor sentido. Quando uma pessoa branca se sente ofendida, por mais que isso possa ser difícil, nada disso tem o poder de mudar o status que ela ocupa na sociedade. Então pode ser uma ofensa, mas racismo reverso não existe. E algo que eu acho muito interessante é que o Silvio Almeida, ele tem uma frase assim, um pensamento muito brilhante a respeito disso. Ele diz que quem fala sobre a possibilidade do racismo reverso já está admitindo que o racismo existe. Quando você fala racismo reverso, você está admitindo que o racismo está acontecendo de uma forma errada. Então, o racismo correto seria o racismo que é praticado da parte dos brancos para com os negros. Sim. Ser branco no Brasil é não precisar pensar em raça. Então, quem escolhe pensar dessa forma está acostumado com o que os privilégios que a cor da sua pele, né, costuma gerar para ele. Ele entende que o certo é que os negros continuem passando por racismo. Não é que costuma gerar benefícios, ainda gera benefícios, sim. Gera. O negro gera desvalorização, infelizmente ainda é dessa forma. Tudo que é relacionado ao negro tem descredibilidade, né? Sim, tudo. Da cultura à religião, né? Até mesmo a produções acadêmicas, eu estava lendo sobre isso. Quando existem produções acadêmicas por parte dos brancos, isso é considerado científico. Quando é por parte dos negros, é opinião, é imparcial e tudo mais.
Infelizmente, mas isso vai demorar um tempo ainda, porque nem todas as pessoas estão abertas para discursar sobre isso. E se a gente não começar esse movimento, né, continuar reforçando, mas quem são vocês? Tá certo, mas se a gente atingir uma pessoa do nosso meio, já é muito positivo. Duas pessoas, Uhum. muito positivo. Se essa interferir em outra, aí vai começar a acabar com esse preconceito, com o racismo que foi implantado em nós, que está estruturado na nossa sociedade e que é reproduzido. E é reproduzido. Uhum. Se isso não fosse reproduzido, a gente não estaria falando sobre ele aqui. Infelizmente, Exatamente. ele é reproduzido. E de forma indireta e direta. Mas eu não chamei nunca ninguém de macaco. Não, mas você já usou os termos pejorativos associados ao negro. Você ainda utiliza, você tem ainda isso entranhado nas suas vertentes. Então a gente tem que mudar tudo isso. E por isso a gente está falando hoje Sim. sobre racismo. Exatamente. Ele está enraizado em tudo que a gente possa imaginar. O que eu costumo dizer é que se você é negro, não tem como você dissociar a sua raça de nada que você faça. Ela sempre vai chegar primeiro. Sim, Então, só que chega primeiro de escolher. essência. Eu não escutei. A sua cor chega primeiro do que a sua essência. Né? A sua cor, quando Exatamente. se apresenta, já gera um pouco de medo. Será que vai me assaltar? O branco, quando vai por exemplo, um negro de favela, quando vai na praia, ele está preocupado em saber se ele vai voltar vivo para a favela ou para a casa dele, onde quer que ele mora. Mas o branco não, o branco está preocupado se vai roubar o celular dele, se vai passar um negro. Infelizmente, ainda existe, é estrutural. E a gente tem que Uhum. exterminar isso. Exatamente. Né? E aí, Até me perdi pode antes, falar. eu atrapalhei antes eu tava. Não, não tem problema não. A gente estava falando sobre racismo reverso. E aí Uhum. eu aproveito o gancho para falar sobre racismo velado, né? Que em meio a essa pandemia, infelizmente a gente tem tido, eu não sei nem se é infelizmente ou felizmente, porque o racismo, da forma que a gente tem visto, ele sempre aconteceu. Porém, ele não era televisionado, as pessoas não eram cientes que era necessário gravar. Mas no tempo que a gente tem vivido, a gente tem tido a oportunidade de observar tudo que está acontecendo e ver o racismo cada vez mais explícito, né? Sim, Mas parece que a ficha não cai. não. Se diz no Brasil que o racismo ele é velado. E eu concordo com essa frase em partes. Por quê? O racismo ele é tão perverso que faz com que a vítima do racismo ela não tenha a oportunidade de se defender. Porque quando aí você vai se defender e dizer o que você está passando, se você abre a sua boca para dizer que aquela determinada situação que você passou é racismo, as pessoas dizem que aquilo é coisa da sua cabeça, que você está viajando, que você é Pois é. doido, né? Não é assim, não. Porém, Porque na hora que a gente chega, por exemplo, num restaurante mais requintado, as pessoas já olham pra gente, tipo assim, o que você tá fazendo aqui? sim, é só quem sente na pele que é capaz de reparar isso. Por isso que eu tinha falado que o normal é ser branco e não ter que pensar em raça. Por isso que muitas vezes só a gente consegue perceber o que está acontecendo. Mas nem por isso o racismo precisa deixar de ser denunciado. Tem que ser denunciado, concordo. E aí eu estava falando sobre racismo velado e que eu concordo que ele é velado em partes. Por quê? Tem esse lado, né, do que a gente sofre, a gente não consegue falar isso com as pessoas porque só a gente entende, mas existem situações que ele é explícito, né? O que está implícito, por exemplo, nesse dado aqui, ó? Dos 30 mil jovens assassinados no Brasil, cerca de 77% são negros. Né? Se uma pessoa branca escolhe não dar credibilidade pro racismo velado quando a gente fala, né, que é quando você entra no mercado, segurança vai atrás de você, você entra numa loja e não é atendido, é ignorado, se você entra numa loja onde está todo mundo bem uniformizado e você está vestido sem uniforme, as pessoas confundem que você possa ser um funcionário da loja. Quando, por exemplo, alguém como a Maju Coutinho alcançou um lugar de destaque, de prestígio, e é a todo tempo criticado, as pessoas juram que isso não tem nada a ver com raça. Quando você tem um professor que está sempre ali pegando no seu pé, e só no seu pé, enquanto deixa todos os alunos tranquilos, e todo mundo jura que isso não tem a ver com raça. Quando uma pessoa
né, escolhe não dar credibilidade sobre essas situações que se dizem veladas, mas para mim parecem muito claras, mas diante do que a mídia tem nos mostrado, né, do que está nos jornais, se ele escolhe não ver pelo menos isso, né, isso significa que ele já está muito acostumado com os privilégios que a sua cor pode trazer. Porque não dá para negar o que os fatos estão mostrando, o que a gente está vendo a cada dia nos jornais. E outro dado que mostra, fala o seguinte, que 90% da nossa população se declara não racista, mas 89% da população declara que existe racismo. 90% fala que não é racista, mas 89% afirma que existe racismo. Tá tudo errado, tá tudo errado. Os dados já mostram que que não há um padrão, não é normal o que acontece. Infelizmente. Uhum. Então ele é velado sim, porque o racismo existe e as pessoas falam que elas não são racistas. Ninguém, É até cômico. o engraçado é que ninguém quer ser o vilão da história, ninguém quer admitir que é racista, né? E Infelizmente não é um Fabs. Eu vi a Elisa Lucinda falando que a gente sabe que o país é um país racista, mas quando a gente mostra para aquela pessoa que ela está sendo racista, a tendência dela é revidar, né? Ela fala assim, eu racista? Como assim? As pessoas se sentem reveladas, né? E às vezes ela utiliza aquele discurso tradicional. Ah, mas eu tenho um amigo negro, eu tenho um parente negro. Não tem nada a ver. Ter um parente negro, se relacionar com pessoas negras, não faz ninguém não ser racista, né? Essas pessoas não podem servir como muleta para que você esconda seu racismo. Fato. Isso é fato. Agora vamos falar de cotas, privilégios, lugar de fala. O que você tem a nos dizer sobre isso, Grazi? Só um momento. Todo momento. Pessoal, se estão gostando, mandem corações, compartilhem a live. O Guilherme está falando aqui que muitas vezes existe o racismo de negros com próprios negros. Isso é, infelizmente. É o negro que não se aceita, não aceita a luta do próximo, né? Desvaloriza ele e o próximo que ainda faz a busca por um espaço melhor. Infelizmente isso ainda existe, sim. Eu acho que a gente ainda pode melhorar essa frase. Ao invés de dizer que existe racismo do negro contra o próprio negro, a gente poderia dizer que negros passam a reproduzir racismo devido à estrutura que eles estão inseridos. Porque, na verdade, quem criou o racismo, né, são os brancos, não são os negros. Então, às vezes, eles são vítimas da estrutura e do meio em que eles foram. E do meio que eles estão, mas eu acho que falar que os negros fazem racismo contra os próprios negros pode soar um pouco injusto, porque, na verdade, eu acho que nós somos vítimas de tudo isso que está acontecendo. Não, eu entendi o que você quis colocar. Aqui no caso, a gente falando dessa forma, a gente coloca o negro contra o negro. Aí a luta vira entre o nosso povo, né? E não é, a luta não é dessa forma. Eu concordo com isso, que realmente muitas coisas que a gente carrega foi implantado pela conjuntura social de tempos atrás, de nossos avós, de nossos pais, e cabe a gente mudar esse panorama que eles inseriram na gente, esses drives que eles estavam, né? Exatamente. E você estava falando sobre cotas raciais e privilégios. Isso. Para falar sobre cotas raciais e privilégios, antes eu preciso falar sobre outros assuntos. Eu posso dar uma introduzida? Pode ter vontade, é a nossa. Vamos lá. Antes de chegar nesse ponto, né, que são as cotas e privilégios, eu queria falar sobre uma questão que é muito importante. A gente escutou muitas vezes essas duas palavras, né, quando a gente vai falar sobre raça no Brasil, que é desigualdade e diversidade. Ao invés de admitir que a gente vive em total desigualdade no Brasil, a branquitude tem usado esse termo, né, que a diversidade para camuflar o que está acontecendo, que é a desigualdade, né?
Então, para tentar camuflar essa desigualdade do imaginário do brasileiro, a gente usa essa palavra como se fosse assim: estariam todos os negros, negros e brancos, ambas as raças, vivendo harmonicamente, todos juntos, em união, numa suposta democracia racial, onde se diz muito que nós somos todos iguais, viva a democracia racial e a miscigenação. Só que a gente sabe que as coisas não são assim, né? Essas frases foram reproduzidas durante muito tempo. E não só esse discurso, né, dessa falsa igualdade racial é reproduzida, mas também o discurso de meritocracia, que é o seguinte: né, se você não consegue alcançar seus objetivos, se você não consegue uma vaga de emprego, se você não tem acesso a um bom ensino, se você não consegue entrar numa faculdade, passar no vestibular, isso nada tem a ver com a sua raça, mas sim com o seu esforço. Se você estudar, se esforçar bastante, aí você vai conseguir. Mas a gente sabe que esse discurso meritocrata, ele não funciona no Brasil. Para que a gente fale em meritocracia, é necessário que nós todos estejamos em par de igualdade para poder, né, concorrer de forma mais igualitária. E aí, quando a gente fala... vou acrescentar só mais alguma coisa aqui. Por exemplo, a gente estava falando sobre meritocracia, né? E sempre tem alguém para poder reforçar essa questão de que todos somos iguais e quem quer consegue, usando as exceções, que são os poucos negros que conseguiram algum lugar de privilégio, destaque na sociedade, para dizer que todos nós podemos a mesma coisa, né? Usam as exceções como regras. Tem sempre alguém para citar, por exemplo, o Joaquim Barbosa, né? Falando, você consegue, olha lá, aquele negão que está lá, o Joaquim Barbosa, ele conseguiu. Pois é. Só que a gente sabe que as coisas não funcionam dessa forma. E aí, dá para aproveitar esse gancho da meritocracia para falar sobre cotas e privilégios, porque esse discurso da meritocracia, ele anda assim, junto quando a gente vai discutir sobre cotas raciais. O discurso da meritocracia, ele é constantemente utilizado por pessoas que são contra as cotas para dizer que elas não deveriam existir. As cotas raciais, elas são uma política de ação afirmativa e elas funcionam como um reparo para as desigualdades raciais que existem. Elas existem, né, existe um motivo para essa existência. Então, ser negro faz com que as nossas condições sejam totalmente desiguais, seja para você entrar numa faculdade ou concorrer a uma vaga de emprego. As oportunidades, elas não são as mesmas. E por isso que a gente não pode falar em meritocracia se nós não partirmos dos mesmos lugares, né? As oportunidades, elas não são iguais. E mesmo assim, sabendo de tudo isso, a gente sabe que o sistema de cotas, ele tem sido amplamente fraudado, fazendo com que um ciclo deixe de ser rompido, né? E as pessoas continuem perpetuando o mesmo lugar durante gerações. Quando eu estava na faculdade, rapidinho, minha turma tinha 43 alunos, 45 alunos. Eu entrei pela cota. Junto comigo entrou mais 3. Éramos 4 pela cota. E na cota de A e B, só tinha mais um moreno negro, que realmente era. O resto era tudo realmente branco. E nós 5 éramos realmente à margem, porque a gente não acompanhava nada das matérias lá, não acompanhava nada. Então, falar que existe igualdade em questão de ensino, não existe. A gente realmente é à margem. O ensino que eles dão pra gente no colégio é o superficial do que eles ensinam nas escolas particulares. Então, infelizmente, a gente é à margem ainda assim, né? Então, a gente tem que lutar, sim, por um ensino público melhor, de mais qualidade, para que dê para a gente, para os nossos filhos, um futuro diferente dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos tios. Porque quantos tios de vocês tiveram acesso à universidade? Hoje, graças a Deus, aos programas sociais, a gente consegue ter algum tipo de acesso. A gente querendo, a gente consegue. A gente lutando, buscando o objetivo, a gente consegue. Muitas pessoas não conseguiram, sendo negras, por conta de quê? Porque tinha que ajudar no sustento da casa.
Muitas pessoas não conseguiram, não tiveram essa oportunidade que nós temos hoje. Exatamente. Isso é bom a gente citar também, porque isso é uma verdade. A gente pode tentar calar, mas é verdade. Se pegar o pessoal que é negro aqui, que está participando conosco, é só eles falarem quantos tios deles tiveram faculdade, quantos tiveram uma especialização, seja um MBA, seja um mestrado, seja um doutor. Não tiveram, porque tinham que trabalhar para ajudar pai e mãe dentro da casa. Que as famílias também antigamente não eram pequenas, eram em número maior. Então, realmente tinham que entrar no mercado de trabalho. Né? E desculpa que mais uma vez eu te interrompi. Tem vários comentários. Não, Pera aí, rapidinho. Deixa eu isso pegar que mais. você falou, Hum? isso que você falou é algo muito importante, porque depois que eu entrei na faculdade, eu percebi algo. Quando eu estava ali na luta para poder passar no vestibular, eu achava que se eu entrasse na faculdade, eu ia ter chegado no auge do que eu poderia chegar e eu tinha vencido e conseguido algo. Mas quando a gente entra lá, vê que as desigualdades elas continuam. Estar lá não é suficiente. Sempre vai ter uma diferença entre você e as pessoas que estão lá. Elas tiveram mais preparo e até mesmo condições de permanecerem lá dentro. Por exemplo, inglês, curso técnico, informática, toda essa conjuntura influencia. Então, muitas vezes não basta, né, só ter chegado lá dentro. Quando você entra na faculdade, você vê que as desigualdades elas continuam. Continua. É o que a Marcela está falando aqui. Se a linha de partida não é a mesma, os obstáculos são diferentes para um e para o outro. Não dá para acreditar em meritocracia. Exatamente. Realmente não tem Por isso condição. não dá pra... Né? Desculpa, pode continuar. Pode prosseguir aí, Grazi. Só para terminar esse gancho aqui da meritocracia, em que a gente fala, né, o tempo todo de igualdade, que nós todos, se a gente se esforçar muito, a gente consegue. Algo que eu acho importante acrescentar também é que eu acho que muitos negros já ouviram essa frase do se você se esforçar, né, não é isso. Essa frase do o negro, para ele conseguir algo, para ele conseguir a metade do que eles têm, ele precisa se esforçar 3 vezes mais. Essa romantização do negro guerreiro, que precisa abdicar até mesmo de lazer e dos outros afazeres, para só focar no estudo e conseguir, isso também se inclui nessa parte do que a gente fala da desumanização. Não é correto você pensar que enquanto tem gente lá na frente e que teve todas as condições para poder passar de uma forma saudável, né, mentalmente, no vestibular, a gente tem que se desgastar ao extremo e correr o risco de ainda assim não conseguir. E algo que eu também... As cotas lá a gente não consegue, a verdade é essa. Outra coisa que eu gostaria de falar também é que, sobre essa questão, né, do somos todos iguais. Tem gente que diz que não é racista por não enxergar cor e tudo mais, mas devia enxergar. Esses dados dizem muito. Entre graduados, pessoas brancas ainda ganham 47% a mais do que os negros. Negros são 17% dos mais pobres. E entre 30 mil jovens assassinados no Brasil, cerca de 77% são negros. Eu vi um dado também que de cada 5 pessoas que têm certificados, uma é negra. A cada 5 pessoas, uma é negra. Ou seja, 4 são brancos e uma é negra que possui certificado. Então, a nossa representatividade vai ser sempre menor, porque ainda é menor o número de alcance, né, do negro nesse espaço. Ô, gente, falta 1 minuto e meio para a live acabar. A gente tem alguns temas ainda. Grazi, você pode voltar? Posso. Então, vou fazer o seguinte, vou encerrar essa live aqui de uma vez, para a gente voltar já na outra, para não cortar o assunto, que ela vai começar a falar dessa parte de dados, que é bacana. Na minha família, tá falando aqui, o Tuiteus. Na minha família, só minha irmã entra na faculdade. Só ela sabe o quanto ela lutou e luta 2 vezes mais por ser uma mulher negra. Essa realidade da sua irmã é a realidade de muitos outros negros, infelizmente. E a gente tem que mudar com isso daí. Ô, gente, vou só encerrar aqui. A cota é uma reparação, sim, histórica. A gente vai falar disso daqui a pouco. Vou só encerrar aqui para a gente voltar, que a gente só tem mais 28 segundos. Rapidinho, gente. Já volto com a Grazi aqui para continuar a conversa com vocês. Tá ok?
Grazi, já te espero, tá? Tá bom. Abraço rapidinho, pessoal.